Olá, bom dia. Eu sou Railson Araújo e é simplesmente maravilhoso poder compartilhar a palavra de Deus através das redes sociais. A mensagem de hoje está presente no capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Percebemos de maneira muito clara que há poder no Evangelho. O Evangelho é um conceito que não está restrito à noção de religião. O Evangelho é a boa notícia que penetra o coração humano e promove dentro de cada indivíduo mudanças essenciais. Ele traz a ideia de reconciliação, de justificação, santificação, glorificação. O Evangelho é Jesus Cristo. É a graça manifestada, é o favor imerecido. Deus, Ele prova o seu amor para com a humanidade através da obra salvífica de Jesus Cristo, enviando o seu único Filho para morrer no lugar da Igreja eleita, do povo eleito, da nação santa. O versículo 16 diz que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem do Evangelho, ela transmuta, ela traz modificações profundas no caráter humano e humana. É um poder que torna a nossa vida diferente, a perspectiva de comportamentos, de atitudes, ela é alterada. Quando nós observamos o final do versículo, nós encontramos a palavra crer. É preciso que haja a crença, é preciso que nós creiamos no unigênito Filho do Pai. Jesus veio a essa terra com a única intenção de ser a expiação. Ele se sacrificou, ele entregou a própria vida para que nós tivéssemos uma vida abundante, para que nós alterássemos de forma muito drástica a visão que nós temos acerca das coisas, principalmente no aspecto espiritual. Todo aquele que crê recebe esse poder. O Evangelho tem um poder que salva, tem um poder que traz fé. A fé é um dom de Deus. A fé em Jesus Cristo nos capacita a nos tornar justos diante de Deus. A justiça de Deus, ela é manifestada através de Jesus Cristo. E não há acepção de pessoas. Quando a palavra de Deus se refere a judeus e gregos, nós observamos claramente aqui que não há distinção. Qualquer ser humano tem essa porta aberta, a porta do Evangelho. A porta aberta é Jesus Cristo. É Ele que nos torna acessíveis ao trono de Deus. É através dele que nós podemos entrar com ousadia no trono de Deus, porque Ele nos aceitará. Porque a justiça que Ele vê não é a nossa própria justiça, é a justiça de Jesus Cristo. E se nós cremos em Jesus Cristo, esse poder é manifestado em nossas vidas.
É um poder que nos instrui, que nos leva a dizer não à própria vida e dizer sim a Deus, às coisas celestiais. A nossa visão passa a ser uma visão celestial, uma visão voltada para o aspecto eterno, para aquilo que realmente vale a pena, que é viver para Jesus Cristo. Renunciar à própria vida, os desejos mundanos, por amor a esse ser maravilhoso que negou a própria vida, né? Para que hoje nós tivéssemos a certeza da redenção, da remissão e, claro, para que nós pudéssemos hoje perceber, né, o arrependimento invadindo o nosso subjetivo, né, o nosso íntimo. É esse arrependimento que nos leva a mudar de postura, a dizer não para nós mesmos. Eu sei que é muito complexo dizer não para si mesmo, mas Romanos capítulo 1, versículo 16 diz que o Evangelho é o poder que dará a nós a condição, né? a possibilidade de viver aqui, mas sempre olhando para a eternidade. E a eternidade é Jesus Cristo. E não há acepção de pessoas. Tanto judeus como gregos, né, tem essa porta aberta, tem esse caminho aberto, porque Jesus já abriu, né, já percorreu esse caminho em nosso lugar. O Evangelho, ele não é conquista. O Evangelho, ele está relacionado à perseverança, porque todas as bênçãos que Deus tinha que derramar e as que Ele vai derramar já foram conquistadas na cruz, né? A cédula que havia contra nós, ela foi pregada na cruz, através da morte salvífica de Jesus Cristo. E tanto judeus como gregos aqui representados pelos gentios, tanto gregos, né, tanto os judeus, têm essa possibilidade de se arrepender, de dizer sim para Deus e dizer não para o pecado todos os dias. E essa capacidade, ela não é vista de uma... essa capacidade, ela é do céu. É o Espírito Santo que nos capacita, que nos transforma, que nos aperfeiçoa e vai nos santificando, né? Dia após dia, conforme nós formos se dedicando à palavra de Deus, a viver em Deus. O versículo 17 diz que porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. A fé, como eu disse anteriormente, é um dom de Deus. E através do Evangelho, nós descobrimos a justiça de Deus. Um Deus justo, um Deus santo que perdoa pecadores através do Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que nossos pecados são perdoados. E por mais que nós estejamos abarrotados de erros e falhas, o sangue de Jesus Cristo é apto, é capaz de nos tornar brancos como a neve. É essa a justiça de Deus, né? É através do Evangelho que se descobre a justiça de Deus. Deus, Ele olha para nós e o olhar dele é diferente. Ele vê Cristo em nós. Ele não vê mais os nossos erros, as nossas falhas. Claro que nós caímos às vezes, mas o que importa é que a gente não permaneça caído, que nós não permaneçamos caídos, né? 1 João diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, mas nós temos um advogado para com Deus, que é Jesus Cristo. Todas as vezes que nós cairmos, é necessário que o arrependimento seja evidenciado em nossas vidas. E esse arrependimento é Ele que transforma o nosso ser, é Ele que transforma os nossos dias. Um coração disposto a se arrepender todas as vezes que nós falharmos. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Todas as pessoas que aceitam a Jesus Cristo se tornam justas aos olhos de Deus. Quer dizer, o indivíduo justo,
ele recebe em seu interior a justiça de Cristo e Deus não vê mais um ser abarrotado, manchado pelo pecado. A mácula, a mancha do pecado já não é mais o primeiro plano. Não é isso que Deus vê. O que Deus vê é Jesus Cristo em nosso lugar. É a justiça de Jesus que fica visível diante de Deus. Nós somos apenas instrumentos dele. Nós ficamos em segundo plano. O primeiro plano que Deus vê é Jesus. É Jesus que morreu na cruz para dar uma possibilidade de herdarmos a vida eterna. Uma não, a possibilidade. Só existe essa possibilidade. Só existe esse caminho. Jesus Cristo. Todas as pessoas que aceitam a Jesus Cristo, que professam essa fé cristã com ousadia, que não se envergonham do Evangelho que é Jesus Cristo, podem ter certeza de que a vida eterna ela já é experimentada aqui, porque todas as pessoas que aceitam a Jesus Cristo serão perseguidas. E essa perseguição é a prova mais clara de que esse poder faz parte da nossa vida, de que esse poder existe em nós. Então, não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é essa verdade que deve conduzir a nossa fé. Como o versículo 17 diz, que o justo viverá da fé. A fé em Jesus Cristo é que moldará os nossos dias. Não importa com quantos anos a morte nos atingirá. A morte será apenas uma experiência física, a morte física ela deve ser experimentada pelos seres humanos. Mas quando a Bíblia se refere ao salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, Deus está se referindo à morte espiritual. Nós não podemos viver mortos espiritualmente, porque nós temos o poder do Evangelho, nós temos Cristo vivendo dentro de nós. E quem somos nós? Eu já pensei muitas vezes o que Deus viu em nós para decidir morar dentro de nós. E é isso que a Bíblia diz. Todas as pessoas que aceitam o Evangelho, que aceitam a Jesus Cristo, que vivem esse poder, todas essas pessoas, elas são transformadas, elas são habitadas, elas são seladas pelo Espírito Santo de Deus. É o penhor, é a marca de que nós pertencemos a Deus, é a presença do Espírito Santo dentro de nós. E esse poder, ele se aperfeiçoa todos os dias. Basta nós nos dedicarmos ao estudo da palavra, a louvar a Deus constantemente, e aí nós teremos, claro, a convicção de que nós somos eleitos de Deus, de que nós pertencemos ao corpo de Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Um forte abraço e nunca se envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a transformação, para a salvação, aliás, de todo aquele que crê. Para terminar, eu repito a mensagem de hoje, que está em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Um forte abraço e que essa palavra tenha penetrado no seu íntimo e promovido fé. A fé é um dom de Deus e é nessa fé que nós conduziremos nossas breves vidas aqui na terra, sabendo que quando a morte chegar, nós fecharemos os olhos aqui e acordaremos diante de Jesus Cristo. Um forte abraço e que a graça dele seja sempre abundante em sua vida. Tchau.